Quando Jesus estava prestes a se despedir de seus discípulos após a ressurreição, ele prometeu orar a Deus para enviar-lhes um Consolador na pessoa do Espírito Santo. Para cumprir essa promessa, os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. No entanto, essa promessa não era exclusiva apenas para eles. Todo filho de Deus deve ser incluído nessa bênção. Um cristão com o Espírito Santo é abençoado de maneira extraordinária, o que vai além de apenas falar em línguas. Você pode se lembrar da transformação, do poder, da sabedoria e da confiança que inundaram os discípulos e muitas outras mudanças que ocorreram em suas vidas após receberem o Espírito Santo. Infelizmente, muitos cristãos em nossos dias ainda não experimentaram essa transformação. Uma grande parte daqueles que afirmam ter recebido o Espírito Santo, baseando-se apenas na capacidade de falar em línguas, ainda está longe de viver uma vida verdadeiramente transformada. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, muitos têm uma forma de piedade, mas lhes falta o poder. Então, como você pode saber se você ou alguém próximo a você tem o Espírito Santo de Deus? É claro que existem diferentes espíritos neste tempo final. Se a Bíblia registra que o diabo pode muitas vezes se manifestar como anjo de luz, então, amados, muitas pessoas desfilando na igreja hoje podem estar falando em línguas do diabo e operando sob seu espírito também. Por isso, é crucial ser capaz de discernir uma pessoa com o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Você não precisa jejuar e orar repetidamente para saber disso. Desde os dias bíblicos até hoje, há uma consistência na forma de vida daqueles que afirmam estar cheios do genuíno Espírito de Deus. Eles têm hábitos específicos. Antes de continuarmos, inscreva-se neste canal se ainda não o fez e certifique-se de assistir até o fim, pois esta é uma mensagem muito poderosa que mudará sua vida espiritual. Então, quais são os hábitos de uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo? A primeira evidência dos dons do Espírito Santo é a presença de certas qualidades que se manifestam em você, permitindo que você produza frutos. Tudo isso está descrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que dizem: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Contra essas coisas não há lei." Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se a sua carne não for crucificada, então o Espírito de Deus não pode habitar em você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o amor de Deus sempre irradiará em sua vida e começará a se espalhar para as pessoas ao seu redor. Se você observar o amor sob a perspectiva humana, pode não se importar com as pessoas ao seu redor. A carne em você se concentrará em seus próprios desejos, ignorando o que os outros estão passando. Além disso, você poderá ser seletivo quanto às pessoas a quem demonstra amor. Mas o Espírito Santo permite que você estenda amor sincero e compaixão a todos, independentemente da crença, raça ou origem. E, como suas ações estão alinhadas com o Espírito, você se verá servindo e tendo empatia pelos outros sem condições. Como resultado, você se torna uma luz brilhante para a sua geração. E a fé, alegria e paz em meio às tempestades da vida? A fé é a disposição de acreditar no que não se vê. A verdade é que é necessária a graça de Deus para confiar nele sem manifestações físicas, e essa confiança vem ao ter o Espírito Santo em sua vida. Ele gera uma fé que moverá montanhas em sua vida. À medida que você confia em Deus, você se transforma do medo para a experiência de paz e alegria em meio ao caos. Esta não é a paz que você sente quando tudo corre como deseja, e em vez disso, é a calma que você sente mesmo quando há problemas ao seu redor.
Você permanecerá firme e confiante, sabendo que Deus está no controle. Esta paz não só guarda seu coração, mas também vem com uma alegria que não depende das circunstâncias. Esta alegria resiste à dor, provações e tristeza, emanando da convicção de que Cristo conquistou tudo. Ela atrai outras pessoas, que perguntarão sobre a fonte de sua paz e alegria, atraindo-as para Deus. Que estilo de vida incrível! Mas, querido filho de Deus, se esta não é a sua realidade ou a de alguém próximo a você, talvez seja um sinal de que você deve se aproximar de Deus e pedir o seu Espírito. A segunda evidência é uma fome insaciável pela palavra de Deus e sua presença, juntamente com a oração. Querido, você não pode alegar ter o Espírito Santo se não consegue se lembrar da última vez que teve uma conversa séria com ele em oração. Da mesma forma, se você conhece alguém que afirma ter o Espírito Santo, mas não demonstra uma atitude consistente em relação à palavra de Deus e à vida de oração, tenha cuidado. Quando você está cheio do Santo Espírito, ele desperta um forte desejo de mergulhar na palavra de Deus. Quando Jesus Cristo falou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo lhes ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo expande seu conhecimento sobre a palavra de Deus à medida que você estuda, abrindo seus olhos para mistérios profundos das Escrituras. Com o tempo, seu testemunho e conhecimento de Deus aumentam diariamente. Além disso, o Espírito Santo fortalece sua vida de oração, guiando-o a entender que a comunhão com Deus é essencial. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos pelo que devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo lhe dá sensibilidade à liderança de Deus, ajudando-o a buscar orientação e entendimento através da oração fervorosa. A terceira evidência é a ativação de dons espirituais. O Espírito Santo nos equipa com dons que nos capacitam a servir a Deus e a guiar outras pessoas até Ele. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7, que há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui, há diferentes tipos de serviço, mas o mesmo Senhor, e há diferentes tipos de trabalho, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quando o Espírito Santo concede esses dons a você, seja o dom de profecia, ensino, cura ou discernimento, é essencial que eles estejam ativos e operando em sua vida para que possam se manifestar. No entanto, é importante compreender que esses dons não são para sua própria exaltação, mas sim para o benefício maior do corpo de Cristo, ampliando assim a glória de Deus. A quarta evidência é a vitória sobre o pecado. Qualquer pessoa que vive em pecado está em escravidão. O apóstolo Paulo, ao falar na Bíblia, disse que qualquer coisa que domine ou controle você faz de você um escravo dela, privando-o de coisas de verdadeiro valor. Ele explicou que tudo o que você obedece se torna seu mestre, seja o pecado ou a justiça. Isso é algo que distingue um crente cheio do Espírito de uma pessoa vazia. O Espírito Santo capacita você a viver uma vida vitoriosa sobre a escravidão do pecado. Se você pode afirmar com confiança que não é mais escravo do pecado, é porque o Espírito Santo lhe dá a força para superar a tentação e resistir às seduções do mundo, caso contrário, você se tornará uma presa do diabo. Aqueles que possuem o Espírito Santo são mais sensíveis à justiça e têm um desejo elevado de sempre andar com Deus e obedecer aos seus mandamentos. A quinta evidência é a ousadia para pregar o Evangelho da paz. A Bíblia relata como Pedro, junto com os outros discípulos, falou com coragem à multidão no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo. Suas vidas foram transformadas, sua maneira de falar mudou, e eles passaram a conhecer mistérios inimagináveis.
Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, eles seriam suas testemunhas em várias partes do mundo, e essa passagem das Escrituras exemplifica isso perfeitamente. Embora Pedro fosse discípulo de Jesus, ele sempre foi conhecido por seu medo, o mesmo medo que o levou a negar Jesus 3 vezes antes da crucificação. No entanto, após a vinda do Espírito Santo, Pedro assumiu a posição de líder sem qualquer vestígio de medo. Para provar isso, ele pregou uma única vez e milhares de almas foram salvas. Isso demonstra claramente o que o Espírito Santo faz na vida de alguém ao pregar o Evangelho. O Espírito Santo deve animá-lo, lembrando que você não pode dar o que não tem. Sem o Espírito Santo, suas palavras serão vazias, mas com ele, você pode ter certeza de que os corações das pessoas serão tocados e receberão a salvação. A sexta evidência é a humildade no serviço. Quando Jesus Cristo esteve na terra, ele liderou servindo aos outros, demonstrando humildade em todos os lugares por onde passou. Ele nunca fez parecer que o mundo inteiro estava sob seus pés, mostrando verdadeira sabedoria. Da mesma forma, quando o Espírito de Deus habita em você, você se torna humilde e disposto a servir as pessoas ao seu redor. Apenas uma pessoa arrogante se vê como superior aos outros e espera que os demais ajam como seus servos, o que é um sinal claro da influência do diabo. Ser cheio do Espírito Santo instila um profundo senso de humildade e um coração de servo. Aqueles com o Espírito não buscam exaltação ou reconhecimento por suas ações. Em vez disso, estão sempre prontos a se oferecer como instrumentos para os propósitos de Deus, colocando as necessidades dos outros antes das suas. Eles nunca estarão felizes até verem aqueles ao seu redor contentes. Suas vidas sempre refletem a natureza servil de Cristo, pois são diligentes em servir aos outros. Eles fazem Jesus conhecido através de atos de bondade e abnegação, sempre buscando o bem-estar alheio antes do próprio. Querido, o Espírito Santo está sempre pronto para transformar a vida daqueles que se abrem à sua presença. Estes são alguns dos muitos hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você também pode experimentar esses e muitos outros, se estiver disposto. Você testemunhará o profundo impacto do Espírito Santo e receberá capacitação para viver uma vida extraordinária para Cristo como seu vaso. Sua vida se tornará um farol radiante, iluminando o caminho para outros seguirem a verdade. No entanto, em meio à sua vida ocupada, pode ser fácil ignorar a importância de nutrir seu relacionamento com Ele. Para manter o Espírito Santo vivo em você, além de ter uma mente aberta, você deve tomar medidas deliberadas. Primeiramente, renda-se a Ele e caminhe em total obediência à sua liderança. Entregue sua própria vontade e todo o seu ser a Ele. Seja humilde e permita que Ele molde você em um vaso digno de uso. À medida que abandona seus desejos e alinha sua vida com o plano de Deus, o Espírito Santo capacita você a andar em obediência e retidão. A obediência não deve ser um fardo restritivo, mas sim uma porta de entrada para a liberdade e intimidade com Deus. Cuide para nunca desobedecer à liderança do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículos 29 a 30, diz: E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo será o seu guia, mas se você decidir desobedecê-lo, ele se afastará. Lembre-se de que ele é gentil e não imporá nada a você. Ele pode guiá-lo em sua vida cotidiana de muitas maneiras, ajudando-o a tomar as decisões certas, seja em suas interações com os outros ou em como você responde às situações. Às vezes, ele pode lhe dar uma direção específica para seguir. Interação frequente com o Espírito Santo é essencial.
Você pode se perguntar como deve interagir com ele, sendo ele um espírito. Agora, responda a esta pergunta: você já conversou com Deus antes? Como fez isso ou como tem feito? É simples. Lembre-se de que o Espírito Santo é quem ajuda você a orar a Deus, mas também é Deus. Quando você ora, está se comunicando com as três pessoas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você conversar mais com Ele, terá maiores chances de desfrutar de sua companhia por mais tempo. Não gostaria de experimentar isso, querido Filho de Deus? Manter o Espírito Santo em sua vida requer sinceridade, escolhas intencionais e diligência. Enquanto você caminha de mãos dadas com Ele, sua vida se tornará um testemunho do amor e da graça de Deus, e isso, sem dúvida, desbloqueará as bênçãos abundantes de ter um relacionamento com Ele. Que Deus lhe dê a graça de continuar se esforçando para manter o Espírito Santo vivo em sua vida. Busque sempre sua orientação e experimente o poder transformador de sua presença. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, meu coração transborda de gratidão pelo seu constante amor e graça em minha vida. Reconheço que você é minha âncora e a razão pela qual ainda estou vivo. Agradeço por todas as batalhas físicas e espirituais que você lutou por mim, pela provisão divina, proteção e orientação. Bendito seja o seu nome para sempre. Agradeço por minha família, amigos e todas as pessoas que você permitiu que entrassem na minha vida por diversos motivos. Sou grato por todas as vezes que tropecei, mas não caí, pois com sua ajuda, não tenho nada além de gratidão a expressar. Apresento-me a você e peço misericórdia. Sua palavra diz que, se eu afirmar não ter pecado, faço de você um mentiroso. Limpe-me dos meus pecados e lave-me com seu sangue. Purifique-me de todos os hábitos pecaminosos e faça de mim um vaso digno para a glória do seu nome. Coloco todo o pecado persistente em minha vida aos seus pés. Perdoe-me e conceda-me a graça de nunca mais pecar. Deus justo no céu, agradeço pelo dom do Espírito Santo. Obrigado por me enviar um Consolador, o seu Espírito Santo tem sido meu amigo e guia. Agradeço pela transformação que experimentei através do seu Espírito Santo. Oro por uma nova unção para seguir nas novas direções que você estabeleceu para mim. Equipe-me e fortaleça-me para a tarefa que tenho pela frente. Reconheço que sem você eu não sou nada. Por favor, continue a me guiar pelo caminho certo. Seja qual for a tarefa que você me deu e que eu deixei incompleta, e que agora parece um fardo, dê-me a graça de assumi-la e completá-la até o fim. Abra meus olhos para a verdade da sua palavra, uma verdade que ilumina. Que ela seja o centro da minha vida em tudo o que faço. Ajude-me a focar em você o tempo todo, não importa o quão difícil possa ser. Que eu esteja disposto a me sacrificar para a glória do seu nome acima de tudo. Doce Espírito Santo, dê-me o coração para saber quando você está me guiando. Abra meus olhos espirituais para entender tudo o que você quer que eu compreenda. Sempre que eu me sentir cansado e cair no esquecimento, por favor, me levante e fortaleça-me para completar a jornada. Sempre que eu relutar em obedecer às suas instruções, perdoe-me e ajude-me a seguir o meu Consolador. Por favor, ajude-me a nunca entristecer você em nenhum momento da minha vida. Que meu relacionamento com você floresça como uma árvore plantada à beira do rio. Por favor, não se afaste de mim, pois não posso completar esta corrida sem você. Você é um presente precioso de Deus para mim, e eu te aprecio. Obrigado, doce Espírito Santo, por ser meu advogado. Amém. Esses foram os 6 hábitos de uma pessoa com o Espírito Santo. Se esse vídeo edificou sua vida de alguma forma,
Comente abaixo. E se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.